Mauro César chorou após a derrota do Flamengo para o Galo e você vai ver a resposta aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Portilha, decisão tomada, e vou trazer os detalhes para você nesse vídeo. E por fim, vamos falar sobre o Nicola, cravou o reforço? Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa o like, ajuda demais. Bora bater 1.500 likes nesse vídeo, hein? Todo mundo feliz com essa vitória espetacular do Galo para cima do Flamengo. Então curte o vídeo, inscreva-se no canal e clique em hypar. Se aparecer para você aí, hypar, clica aí, dá essa moral pra gente que é muito importante. Lembrando do Instituto Céspedes, calvície tem solução e é o transplante capilar. O melhor lugar em BH para você fazer um transplante capilar é no Instituto Céspedes. Você já viu o resultado, tá? E eu tenho certeza, se você agendar uma consulta, vai fechar na hora, que as condições são excelentes, né? E quando você conhecer a estrutura, as profissionais, meu amigo, é sucesso e tenho certeza que vai mudar a sua vida, a sua autoestima aí com Instituto Céspedes. E lembrando também, se você tá com o nome sujo, sem crédito no mercado, meu amigo, Limpa Nome SA. Com a Limpa Nome SA você limpa seu nome, blinda o seu CPF por um ano, pelo menos, aumenta o score. Tudo com garantia em contrato, dentro da lei, de forma legal e funciona mesmo, tá? Essa dica aqui, gente, funciona mesmo porque dezenas e dezenas de pessoas já aproveitaram essa dica nossa e já limparam o seu nome aí no SPC Serasa, tá bom? Limpa Nome SA, link na descrição do vídeo. Bora começar falando sobre... Vamos começar trazendo aqui, eu quero trazer antes dessas notícias que eu anunciei no início, falar sobre o Cuca com relação ao jogo de domingo e algo que é importante a gente comentar. Foi questionado na coletiva se ele poderá poupar, né, jogadores no jogo contra o Bragantino neste domingo, e ele disse, abre aspas, Cuca, ó, sim, devemos poupar. Aí depois ele fala aqui, ó, boa pergunta. E também porque no meio da semana que vem tem o Godoy Cruz, que também é um dos fortes objetivos nossos, a Sul-Americana. Então a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer um rodízio dentro do necessário, controle de carga que é feito junto à fisiologia, junto com a preparação física, conversando com o jogador, revelou o treinador. E falou, e oportuniza-se outros jogadores também. A gente vai fazer o melhor possível também para não perder jogador machucado, porque daí o prejuízo é maior. E a gente tem que falar sobre isso porque, lógico que se a gente observar, né, o Atlético tem aí dois objetivos muito claros, principalmente se a gente pensar em Copas, né, Copa Sul-Americana, estamos nas oitavas de final e estamos aí agora contra o Flamengo para vencer, né, se Deus quiser classificar e ficar bem aí em duas frentes, duas Copas. Ano passado nós chegamos em duas finais, mas é muito importante que o Atlético não abandone o brasileiro, porque ano passado, na última rodada, a gente quase caiu. Vamos lembrar que nenhum dos resultados estava ajudando a gente. Se o Galo toma aquele gol, aquela bola que bateu no travessão, se tivesse entrado, a gente teria que empatar aquele jogo. Poderia não conseguir, né? Então, o Atlético não pode passar por esse sufoco. Claro que é importante você chegar em finais, né? Pô, chegar de novo, final de Copa do Brasil, Sul-Americana, e se Deus quiser ganhar as duas ou uma, pô, maravilhoso, mas não compensa caindo para a Série B. Então, o Atlético também tem que pensar no Brasileirão, porque não está bem no Campeonato Brasileiro. O pessoal da zona do rebaixamento não está tão longe assim, né? E o Atlético precisa vencer, voltar a vencer aí no Brasileirão. O Bragantino não está muito bem nos últimos jogos aí, faz um bom campeonato, mas não vem muito bem, então pode ser uma oportunidade para o Atlético. Bom, tá aí, o que você acha? Time misto, time titular e vai com o que tem de melhor, time reserva no domingo e foco no Flamengo. O que você acha? Comenta aí. Vamos lá, gente, nós vamos mudar de assunto agora, tá bom? Deixa eu trazer aqui, depois nós vamos falar agora de quê? Vamos falar aqui do Portilha, nós vamos falar sobre Portilha agora, só que deixa eu trazer para você aqui a Inplay, agradecer porque nós estamos batendo a meta aí, graças a você. Ontem nós tivemos quase 50 cadastros, mas eu preciso de mais, então quem puder fazer o cadastro, o link tá na descrição, eu vou deixar aí fixado nos comentários também, tá? Faça o cadastro que é grátis. Você já chega com 1.000 moedas e não é uma bet, não é um fantasy game. Por quê? Você não precisa depositar nada para poder jogar. Tem as moedas diárias que você vai adquirindo, vai somando ali, né? E pode jogar novamente, tá bom? Se você quiser depositar para jogar mais, pode também. Aproveite para você brincar nos nossos campeonatos. Aqui na Inplay, o pessoal tá se divertindo demais. Faz o cadastro aí, dá essa moral pra gente que é importante, tá bom, gente? Tamo junto. Bom, vamos lá. Olha só a informação aí sobre o nosso querido Portilha. O Marco Geves trouxe. Ontem, né, o Tanaka trouxe informação que a negociação estava encerrada. Eu até postei uns shorts aqui com relação a essa notícia. Tanaka ontem informou que as negociações estavam encerradas por hora
E aí o Jeves postou hoje a informação, ó. Atlético não trata mais o primeiro volante como prioridade na janela. Ouvi de uma fonte que Alexander pode fazer a função e também jogar como segundo volante. Ainda foram citados Vera, Franco, Menino e Patrick como peças para a posição. Sobre ter jogado a toalha por Portilla, abre aspas, não vamos fazer negócio que não encaixe no nosso orçamento, fecha aspas, completou. Então, informação aí do Jeves. E o Germano Garcia Grova, lá da Argentina, trouxe, ó, Mineiro retirou a contratação de Juan Camilo Portilla. As constantes mudanças na transferência e na firmeza do Tadieres fizeram com que a operação caísse, né? Eu, sinceramente, aí não é informação, é opinião. Eu acho que não foi só isso, não. Acho que no final das contas o Atlético deve ter visto que podia estar um pouco puxado para ele ou não quis. Enfim, eu só lamento o seguinte. A gente precisa de um primeiro volante. Isso aí é dito assim um ano inteiro. O Alexander, a gente já trouxe aqui, o pessoal que cobre o Fluminense deixou claro, ele não é camisa 5. Ele é segundo volante. Ele jogava ao lado do André, que ele sim era o primeiro volante. Aí nós vamos viver do pode fazer. Tá virando Clube Atlético Pode Fazer Mineiro. Porque todo jogador agora pode fazer. O Alexander pode fazer, o Alan Franco pode fazer, o Scarpa faz a lateral, todo mundo faz tudo. Mas cadê o jogador de origem? Pra gente ficar ainda mais forte, pro cara jogar na sua posição de origem, onde ele rende mais. Então assim, o Atlético venceu o Flamengo na hora, que é pra você pensar assim, pô, os caras podiam agora, né, faz um esforço aí, traz o Portilla, o cara quer vir pro Galo. Já foi dito aí, pô, especialista, o Garcês falou que ele é muito bom, ele vai agregar muito, vai ser titular desse time, faz aí um esforço e traz o cara, mas não. O que eles pensam é, vitória, ganhamos uma, vamos relaxar agora e vamos jogar que a gente já tem jogadores que fazem a função e que agora tá tudo bem. Falta ambição às pessoas da SAF do Atlético, os donos da SAF do Atlético, falta ambição, camisa 5. É uma necessidade. Agora nós vamos ficar já com as desculpas. Que não, já temos isso, temos aquilo. Ele faz a função, ele pode jogar. É isso que virou. Infelizmente, falta ambição. E isso sem falar em algumas posições que se a gente perde titular, a gente tá ferrado, né? O Scarpa começou a ter que jogar agora lá na lateral esquerda praticamente, né? Tudo bem que numa função diferente ali, numa formação tática diferente, mas ele já tá tendo que enfiar o Scarpa lá de novo, igual ano passado. Porque não tem reserva, né? E agora sem o Rubens, inclusive, que o Rubens ainda quebrava o galho. Então aí, se perder um Lianco da vida, meu Deus, né? Os reservas não chegam nem à altura, o próprio Alonso. Então assim, enfim, gente, eu só lamento mesmo essa falta de ambição no Atlético, que numa hora de trazer um cara que quer vir, o Portilla tá louco pra vir pro Galo, acaba desistindo, não paga 3,5 no Portilla, mais 6 no Rony paga, 8 no Júnior Santos, acima de 30 anos de idade paga, mas pra pagar no Portilla não tem. Então tá aí, a minha opinião com relação a isso, quero saber a sua opinião, e o Portilla por hora não vem, mas as coisas podem mudar, tá? O presidente lá do Tadieres já disse que ele fica e tudo, que era até ontem, que tinha pra decidir, que o Atlético não decidiu, né? Não deu ok pra negociação, então ele já vai voltar a treinar e voltar a jogar no Tadieres. As coisas podem mudar? Podem, mas pelo discurso, inclusive, do Paulo Brax hoje, em entrevista ao GE, você vê que não vai mudar, né? Já estão falando que não, deve chegar mais um aí, e se alguém sair, como a informação até do canal Acredito, se alguém sair aí, que nós podemos. É sempre assim, né? É sempre, antes ia contratar, precisava. Agora não, agora é só se alguém sair. Então, enfim, gente, quero saber a sua opinião com relação a isso. Tem notícia, vamos lá. Nós vamos falar sobre o Nicola, trazer o vídeo do Nicola agora, depois falar do Mauro César. Só que deixa eu falar pra você, gente, da Prime Gourmet. Olha só, Prime Gourmet tá bombando, o pessoal tá curtindo demais, tá? É aquele esquema de peça 2 e pague 1 nos melhores locais aí, restaurantes de Belo Horizonte. É um serviço por assinatura, você vai pagar uma vez só, com o cupom Web Rádio Galo tem desconto. Pagou uma vez, pronto, você tá com o aplicativo aí no seu celular ativo. E aí você vai poder aproveitar vários restaurantes aqui em BH, né? Como, por exemplo, Rodízio no Porcão, Dona Marguerita, vai poder ir no Outback, vários outros lugares tops aqui em BH, nesse esquema de peça 2 e pague 1. Você vai com a esposa, por exemplo, né? Em 2 rodízios vocês vão pagar um só e vão poder curtir e aproveitar. Gente, é espetacular, recomendo, porque eu uso, eu utilizo, eu gosto demais. Prime Gourmet, link na descrição, cupom Web Rádio Galo, meu amigo. Vamos lá, vamos ouvir o Nicola, olha a informação dele aí sobre o Reinier, tem atualização, vamos lá. Hora de falar sobre o Galo com informação importante. Sexta-feira deve ser definitiva para a confirmação de Reinier como reforço atleticano. Entre Reinier e Galo já existe um acordo desde o início da semana. Nas últimas horas, o Atlético e o Real Madrid avançaram
para uma rescisão de contrato do Renier com o Real Madrid, assinatura do Renier em definitivo com o Galo, mas com o Atlético deixando 50% do valor de uma venda futura para o time espanhol. Nicola, qual a justificativa para o Real Madrid ficar com 50% da próxima venda? Em 2019, o time espanhol gastou 30 milhões de euros para comprar o Renier do Flamengo. Nesse momento, com a transferência do Renier para o Atlético, o Real Madrid não recebe nem sequer um centavo. E existe a expectativa de que ele possa arrebentar com a camisa do Galo para render algum dinheiro, diminuindo o enorme prejuízo que o Real Madrid tem com a saída do jogador. Negociações em fase final. A expectativa é que nessa sexta-feira o Renier e o Real Madrid cheguem a um acordo financeiro, até porque ele tem mais um ano de contrato e essa rescisão está sendo definida entre os representantes do atleta, do escritório de Juliano Bertolucci e o pessoal do Real Madrid. Tá aí então, gente. Teremos então provavelmente o Renier. Até o Paulo Brax na entrevista ao GE, ele falou que pode vir o Renier e tudo, mas que se não vier, viria outro jogador, tal, deu um migué ali. Mas já tá bem avançado, né? E o Renier é aguardado aí em BH nos próximos dias, a não ser que aconteça alguma reviravolta, a não ser que o Atlético, que estava muito próximo aí, e foi informação assim, certa, tá? O Atlético estava muito próximo do Portilha e aí meio que deu uma recuada, a não sei que o Atlético recue também. E daqui a pouco fala assim, não precisa do Renier não, porque a gente já tem aí o Dudu faz a função, o não sei quem faz a função. Aí vai, todo mundo faz função. O Alexander faz a função de primeiro volante e de meia também, então não precisa mais do Renier não. Então vamos ver. Então assim, a não ser que o Atlético recue nessa aí, né? Mas o acordo tá bem próximo pro Renier, eu acho uma boa, tomara que chegue mesmo. Uma ótima tacada do Galo aí com relação ao jogador. Tá aí, Renier então, muito próximo. Nicola trouxe a informação agora aí, atualização. Quero saber a sua opinião. É uma boa ou não? Comenta aí. Nós vamos responder o Mauro César agora, gente. Só que deixa eu trazer aqui, ó. Tá chegando aqui um novo parceiro. É importante, tá, gente? Os parceiros aqui, os patrocinadores são importantíssimos pra gente. E esse aqui, olha que incrível. Você aí, estudante, né? Tá na escola, faculdade, pós e tudo. Gente, aproveite para você fazer a sua carteirinha na BAF, olha aí, tá aí carteirinha e é muito simples, tá? Para você fazer a sua carteira, você vai clicar aqui no site, eu vou deixar o link na descrição, peça a carteirinha aqui e aí você vai escolher aqui digital e física ou apenas a digital, aí, ó, R$ 29,90 e ainda vai ter desconto, tá? Você pela Web Rádio Galo tem desconto, vai ficar mais barato ainda, você completa aqui, coloca todos os seus dados rapidinho, você já tem a sua carteira, então aproveite porque aí, ó, cinema, estádio, shows, espetáculos, tudo isso você vai pagar meio e aproveitar com a carteirinha de estudante, vale por um ano e ainda tem essa promoção aqui na tela, por mais R$ 12,90, vai até 2027, meu amigo. Então aproveite na BAF, carteirinha aí, né, e parceiro novo chegando aqui na Web Rádio Galo, cupom, vou deixar o cupom aí embaixo para você, o link aí embaixo, para você aproveitar um desconto ainda para fazer a sua carteirinha de estudante, tá bom, gente? Link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Falando sobre Mauro César, meu amigo, lá no UOL, o Mauro César simplesmente deu aquela chorada, né? Aquela cornetada na vitória do Galo. É óbvio, ele tava lá no Maracanã, viu o time dele perdendo, porque aquilo ali, gente, é o seguinte, aquilo já ninguém acredita mais que é jornalista isento, não, é flamenguista, é um youtuber do Flamengo, né, que tá aí em rádio e tudo, mas hoje ele não passa disso, de um youtuber do Flamengo, não é mais jornalista, comentarista esportivo, nada disso, né, tanto é que você sempre vê ele, todo mundo que ameaça o Flamengo, ele começa a detonar, é o Palmeiras que ele sempre detona, o Abel e tudo, o Palmeiras, é o Botafogo, né, que foi campeão ano passado e ameaçando o Flamengo, começou a bater no John Textor, então assim, quem começa a chegar a próximo ali de ameaçar o Flamengo, ele começa a bater. E aí, como o Atlético está disputando, ele pegou ontem e conseguiu dizer que o Atlético só se defendeu. Não, o Atlético veio só para se defender. Aí falou até de uma declaração do Sérgio Coelho reclamando da arbitragem, que pode sim ter prejudicado a questão do pênalti. O cara tava com o braço aberto. Então, assim, se fosse pro Flamengo, teria marcado. Mas enfim, tá tudo certo. Os jogadores nem reclamaram disso na saída. Foi mais o Sérgio Coelho que falou também ali de boa, não ficou querendo falar disso e tal. Ele comentou normal, nada demais. E o Mauro César disse, então, né, que o Atlético só foi para se defender, que foi uma retranca do Atlético contra o Flamengo. Aí eu postei um tweet que é o seguinte, olha que curioso, gente. O Galo, só para você ver, pegar uns números aqui do SofaScore, tá? O Galo teve 3 grandes chances pelo SofaScore, tá? Nos dados do SofaScore, na partida de ontem, o Galo teve 3 grandes chances criadas contra uma do Flamengo, tá? O Atlético teve 4 finalizações no gol contra 3 do Flamengo.
Se você pegar os números gerais, o Flamengo teve mais posse? Teve 66-34, estratégia do Galo. Posse de bola não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, é um estilo de jogo. O Atlético deu a bola pro Flamengo, jogou no contra-ataque e criou mais oportunidades claras. É só ver as chances claras, 3-1 pro Atlético, né? Como tá aqui, você tá vendo aqui, ó, big chances, né? Então assim, se tiveram mais finalizações, 21-3, sim, quando o Atlético fez o gol, e aí uns 5 minutos depois, o Atlético começou a retrancar mesmo, aí entrou Igor Rabelo, né? Entrou jogadores mais defensivos, jogamos com 4 volantes, 3 zagueiros, o Atlético jogou para segurar o placar e deu certo. Teve até um gol no final, mas o cara estava muito impedido, né? Foi bem marcado o impedimento. Então o Atlético foi competente. Ele resolveu segurar 1-0, ao invés de tentar um 2-0, resolveu segurar 1-0, até porque não tem o banco de reservas que o Flamengo tem, com várias contratações acima de 15, 20 milhões, 25 milhões de euros, né? Então o Atlético teve sim que fazer, o Cuca fez essa estratégia de segurar e deu certo. Agora não teve nada, né? Porque assim, é aquilo, gente, quando vira apenas um torcedor com viseira de burro, né? Que usa aquela viseira assim de burro que não enxerga nada ao redor, aí fala essas bobagens, né? Que o Atlético só foi para se defender. Aí você pega os números do SofaScore, que eu acho que deve ser um site aí com credibilidade, né? Acho que sim, né? Aí você escancara na cara da pessoa e passa essa vergonha. Que o Atlético só foi para se defender, os números não mostram isso. Quem teve mais chances claras não foi o Flamengo, foi o Atlético. Quem finalizou mais a gol foi o Atlético e não o Flamengo. Então assim, gente, é isso. Infelizmente, que era no passado até distante, né? Um ótimo comentarista, agora resolveu virar e tá tudo certo, né? O problema é quando vira torcedor, que só defende o time dele, mas não quer falar isso abertamente, quer se passar como um jornalista, comentarista isento, né? Aí é difícil, mas a verdade é que a gente já sabe como funciona. Tentou aí falar que o Atlético só se defendeu e passou essa vergonha no crédito e no débito, né? Quero saber a sua opinião com relação a isso. Você concorda comigo ou não? Comenta aí, deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, cliquem em hypar também, tá? Dá essa moral. Valeu, gente, um abraço a todos, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, fui, tchau!